Se você é como eu nesse determinado aspecto, você irá admitir que é muito difícil pensar nos outros, mesmo quando os outros estão e são bem próximos a nós, quando nós estamos debaixo de intensa angústia. Quando nós estamos turbados, quando nós estamos com problemas, quando o nosso coração está como numa tempestade, se torna muito difícil você pensar nas outras pessoas, você olhar para as outras pessoas e pensar nos problemas delas. Normalmente, o nosso foco, a nossa energia é voltada para acalmar o nosso coração, para que haja alívio em nossas vidas e que para o nosso problema seja resolvido. Quando tudo conosco está calmo, quando estamos em voo de cruzeiro, quando o nosso coração navega em águas tranquilas, aí é mais fácil pensar nas necessidades dos outros, é mais fácil ajudar as pessoas com os seus problemas. Mas, quando isso não acontece, quando nós mesmos estamos envoltos em problemas, aí se torna mais difícil. E algumas vezes até pessoas bem próximas, como o cônjuge, os filhos, amigos muito queridos, são esquecidos emocionalmente falando, são deixados de lado. Há uma certa indiferença ou até negligência para com eles, porque estamos voltados para os nossos próprios problemas. O Senhor Jesus Cristo, numa noite extremamente turbada, onde o seu coração estava muito aflito, ele demonstrou que não é preciso ser assim. Que mesmo quando o nosso coração está envolto em aflição, ainda é possível pensar e agir no bem dos outros. E apenas não é possível, e apenas isso é possível fazer, como também a cura está nisso. Em você desfocar do seu problema e procurar ajudar outras pessoas, ajudar aqueles que estão em torno de você. Voltamos ao Evangelho de João, que nós estamos estudando nos domingos à noite, e chegamos ao capítulo 13, do verso 18 ao verso 30, é o que nós leremos agora. Situando você dentro do contexto do Evangelho de João e da situação desse texto que nós iremos ler, você deve estar lembrado que o Evangelho de João foi escrito aí depois do ano 90 da era cristã. Então, mais ou menos 60 anos depois da morte do Senhor Jesus. Mais ou menos 60 anos depois do ministério de Jesus aqui na terra. Então, é um bom tempo, né? A maioria de vocês nem tem ainda 60 anos. Então, João viveu aquele tempo com o Senhor Jesus e ainda viveu mais 60 anos que deu para ele escrever este evangelho. Esse evangelho foi escrito quando ele estava também bem distante daquela região onde Jesus havia vivido. Jesus viveu o seu ministério na região da Palestina, mas João se encontrava na região da Ásia Menor, que hoje é o país da Turquia, ali na cidade de Éfeso, e é lá que ele escreve este evangelho. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já tinham sido escritos, mas João decide, dirigido pelo Espírito Santo, escrever este evangelho para atender certas necessidades mais específicas. Se você já leu os outros evangelhos, você percebeu que Mateus, Marcos e Lucas são muito semelhantes. E João, dos quatro, é um tanto diferente ou até bem diferente. É que João está atentando para algumas necessidades de um grupo específico, um grupo de judeus e também gentios que admiravam e até tinham se convertido ao judaísmo, e estas pessoas estavam querendo uma explicação sobre o fato de que se Jesus era mesmo o Messias prometido.
se Jesus era mesmo aquele ungido que Deus havia prometido no Antigo Testamento. E se era, por que o seu povo em sua época o rejeitou? E João escreve esse evangelho para responder estas perguntas, para mostrar que Jesus é, sim, o Messias prometido e que, se você crer nele, você tem a vida eterna, você tem a salvação. Esse é o objetivo maior dele, e também para demonstrar por que o povo de Jesus, os judeus, na época de Jesus e no lugar de Jesus, rejeitaram esse Jesus que é o Messias que eles esperavam. João divide o seu evangelho, ou escreve o seu evangelho em 4 partes. Na primeira é uma introdução, onde ele apresenta Jesus como a mensagem de Deus, como o verbo, como a palavra de Deus, capítulo 1, versos 1 a 18. Depois desse capítulo 1, do verso 19 até o final do capítulo 12, João narra, ele seleciona 7 sinais, 7 milagres realizados por Jesus e os sermões que acompanharam esses milagres, alguns desses ensinos em forma de debate, em forma de diálogo com as pessoas ali de Jerusalém. E o objetivo de João é dizer, olha, Jesus deu provas, Jesus deu evidências de que ele era o Messias. Ele realizou esses sinais, mostrando, provando, garantindo, evidenciando que ele era o Messias. E a partir do capítulo 13 até o capítulo 20, João vai nos contar a principal obra de Jesus. O que no Evangelho é chamado de a hora de Jesus. O momento glorioso do Senhor Jesus Cristo, quando ele entrega a sua vida para morrer na cruz, cumprindo sua missão messiânica, mas não apenas isso, ele ressuscita, provando que o seu sacrifício foi aceito por Deus como suficiente para o perdão das suas ovelhas, para o perdão do seu povo. E no último capítulo ele faz uma conclusão, onde ele procura corrigir alguns conceitos errados que as pessoas em sua época estavam tendo quanto a Jesus. Aqui no capítulo 13, então, quando ele começa a segunda parte do seu livro, ele já narrou a cerimônia que é conhecida como do lava-pés, ali naquela última Páscoa que Jesus está celebrando com os seus discípulos. Eles estão numa sala um tanto ampla. Nesta sala há um tapete estendido onde os alimentos são colocados, e Jesus e os 12 apóstolos estão reclinados em torno daquela mesa em forma de U, semideitados ali. E Jesus então, percebendo que ninguém se prontificava a lavar os pés uns dos outros, realizando a cerimônia da purificação, ele mesmo faz isso. E após fazer isso, ele indica por que foi que ele fez isso, como o ensino da humildade, como o ensino que os seus seguidores devem também se preocupar uns com os outros, devem se preocupar em ajudar os outros, inclusive com aqueles serviços mais humilhantes, com aqueles serviços que ninguém quer fazer, mas que deve se prontificar a isso. E depois ele terminou essa parte, na última pregação que nós fizemos, dizendo, ora, se vocês sabem estas coisas, vocês são bem-aventurados, vocês são abençoados se as praticardes. E aí ele começa a dirigir uma palavra aos discípulos, tratando especialmente de sua traição. Veja comigo, acompanhe aí João capítulo 13, versos 18 a 30. Tenha em mente essa cena, Jesus semi-reclinado na cabeceira da mesa em forma de U, 6 apóstolos de um lado, 6 do outro. Do lado direito dele, o mais próximo é João, o apóstolo amado. E Jesus então está falando com eles, e Jesus diz o seguinte: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes
para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Vamos orar. Pai eterno, temos diante de nós a Tua palavra. Reconhecemos nossa incapacidade para entendê-la, nossa falta de apreço e amor por ela, e nossa resistência em obedecê-la. Por isso precisamos urgentemente da ação do Teu Espírito Santo, dispondo o nosso coração ao amor e submissão a esta palavra. Isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Mesmo em seu grande momento de aflição, Jesus busca o bem, a edificação dos seus discípulos. Ele busca, em primeiro lugar, o crescimento daqueles discípulos que criam nele, que de fato o estavam seguindo com sinceridade. Continuando então ali na mesa a sua palavra, ele disse: olha, o que eu vou dizer agora não é a respeito de todos vós, não é sobre cada um de vocês, de fato é sobre um só. Mas eu preciso contar a todos vocês, para que vocês saibam que isso é cumprimento das Escrituras, que isso vai acontecer porque já foi profetizado nas Escrituras. E para que quando acontecer, vocês tenham certeza de quem eu sou. Então Jesus aqui está preocupado com a fé que os seus discípulos têm. Ele diz: eu conheço os que são meus. Por isso eu não estou falando a respeito de todos, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. Eu sei de vocês quais são aqueles que de fato são meus, quais são aqueles que de fato estão me seguindo em verdade, quais são aqueles que de fato vão resistir aos testes das tentações, aos testes das decepções e vão continuar comigo. Eu sei quem são. Por isso eu não estou falando com todos vocês. Mas por que é então que eu estou dizendo isso? Por que é que eu vou tratar disso? É para que vocês saibam que a Escritura profetizou. E aí ele cita um salmo, o Salmo 41, verso 9. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar.
Jesus sabe que ele vai ser traído por Judas, que ele vai ser entregue às autoridades judaicas e depois as autoridades judaicas o entregarão à autoridade romana, a Pilatos, e que ele será condenado e que ele vai morrer na cruz. Ele quer mostrar para os seus discípulos que um deles que o traiu não foi um erro de escolha de Jesus. Não, é algo que já estava predito nas Escrituras. Os discípulos poderiam ficar decepcionados, mas como ele é o Messias, se ele não pôde nem antecipar, nem prever que um dos que andaram com ele iriam traí-lo? Como é que ele foi cego? Como é que ele não percebeu isso? Como é que ele não detectou isso? E talvez com este pensamento, os seus discípulos poderiam vacilar na fé, poderiam enfraquecer na fé. E Jesus não quer isso. Jesus não quer que essa decepção, esta frustração que os discípulos vão ter, arruine sua fé, destrua sua fé. Então, por isso ele diz: olha, eu estou tratando, não é porque são vocês, mas eu quero que vocês saibam que a Escritura vai se cumprir, que aquela pessoa que está próxima comigo, que aquela pessoa que está comendo do meu pão, essa pessoa vai se voltar contra mim, esta pessoa vai se colocar contra mim, esta pessoa vai me trair. E esse era também, essas palavras tinham se tornado um ditado na cultura judaica que mencionava isso, para tratar de um gesto de traição odiosa. Aquele que está do meu lado, aquele que esteve comigo tanto tempo, está me chutando. Seria uma tradução um pouco mais de acordo com a nossa cultura. Então, a pessoa que esteve comigo, que comeu do meu pão, que participou das refeições comigo, agora está me chutando, agora está pisando em cima de mim. Então, Jesus está dizendo isso. Isso vai acontecer. Um de vocês vai fazer isso. Mas lembrem-se, isso já foi profetizado. Isso já estava na Escritura. Voltem lá para o Salmo 41:9 e vocês vão ver que isso já está lá. Que Davi, aquele meu antecessor, que era um tipo, que foi um tipo do reino que eu vou trazer, eu sou descendente físico dele, ele passou por isso, ele sofreu por isso, e as suas palavras antecipavam, prefiguravam o que iria acontecer comigo, ou o que está acontecendo comigo. E eu estou dizendo isso antes para vocês, eu não estou dizendo depois que acontecer, dando uma explicação posterior, eu estou dizendo isso para que quando acontecer, vocês saibam que eu sou. E aí você, se tem acompanhado aqui o Evangelho de João, você já viu outras vezes que Jesus usou esta expressão para falar dele. Falar que ele é o eu sou. Estão lembrados que ele, quando estava debatendo com a liderança judaica, que eles estavam questionando como é que ele sabia de Abraão, aí ele disse o quê? Antes que Abraão existisse, eu sou. E quando ele disse isso, o que os judeus fizeram? Pegaram em pedras para atirar nele, para jogar nele. Por quê? Porque quando disse isso, Jesus estava afirmando que ele era Deus. Porque esta expressão, eu sou, foi o nome que Deus falou de si mesmo quando se revelou a Moisés, lá no episódio da sarça ardente, que Moisés perguntou, olha, o Senhor está me mandando ir para o Egito, libertar o povo, mas quando eu chegar lá, que o povo perguntar, Moisés, quem mandou você? Aí você diz o quê? Eu sou, mandou você. Você diga que eu sou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e esse é o meu nome, eu sou. E a ideia desse nome eu sou é que Deus é autoexistente e é independente. Todos nós colocamos alguma coisa depois do eu sou, não é verdade? Você diz, eu sou, eu posso dizer, eu sou Almir, eu sou casado com Zarilene, eu sou pai de Abigail, eu sou pastor da igreja do Novo Juazeiro.
eu sou é sempre relativo. Eu sempre sou em relação a alguma coisa. Eu sempre tenho um ponto de referência. Eu sou brasileiro. Então, há sempre um ponto de referência que me identifica, que me diz quem eu sou. Eu sempre sou em relação a algo ou alguém ou alguma situação. O único que não precisa dizer isso é Deus. Ele é o eu sou. Ele não depende de nada, nem de ninguém, para a sua existência e para a sua identificação. Ele sempre é o eterno, o imutável, o autoexistente, o que não depende de nada nem de ninguém, que tem vida em si mesmo. Por isso ele disse, eu sou. E agora Jesus com os seus discípulos está dizendo, olha, eu disse para vocês isso antes de acontecer, para que quando acontecer, vocês saibam que eu sou. Isso é, vocês saibam que eu sou Deus, que eu tenho essa capacidade de prever, de dirigir e controlar as situações. Eu quero que vocês creiam, não se deixem abalar pelo momento difícil que virá, não se deixem abalar pela traição que eu vou sofrer, mas que vocês continuem acreditando, que vocês saibam que eu sou. Naquele momento de angústia, Jesus está se preocupando com os seus discípulos, em fortalecer a sua fé. Jesus conhece os seus discípulos, sabe que é verdadeiro discípulo dele, quem são os seus verdadeiros discípulos, e quer que os seus discípulos o conheçam também, e quer que os seus discípulos saibam cada vez mais quem ele é, quer que os seus discípulos tenham a convicção de que ele é Deus. E aí ele afirma que esses discípulos são representantes de Deus. Ele diz, quem recebe aquele que eu envio, aquele que eu mando, está recebendo de fato a mim. E quem recebe a mim, está recebendo aquele que me enviou, está recebendo o Pai. Então, Jesus está dizendo, quem receber vocês, está recebendo a mim. E quem recebe a mim, está recebendo quem? O Pai, Deus. Logo, quem receber vocês, com a mensagem que eu estou mandando, está recebendo quem? Deus. Vocês são os representantes de Deus. Jesus sabe que o seu momento de partir, de ir embora desse mundo, está chegando. Mas sua missão não vai terminar. Ela vai continuar através dos seus discípulos. Esses discípulos que ele, Jesus, escolheu, esses discípulos que ele, Jesus, conhece, sabe quem são, e esses discípulos que devem conhecê-lo cada vez mais, que devem entender cada vez mais quem ele é, esses discípulos têm uma missão, esses discípulos têm uma mensagem, que é a mensagem de Deus que veio ao mundo através de Jesus, a mensagem de salvação de Deus mediada através do seu Filho Jesus, a obra realizada pelo Senhor Jesus. E esses discípulos devem proclamar esta mensagem. Eles são enviados por Jesus. Eles são mandados por Jesus para proclamar esta mensagem. E as pessoas que recebem esta mensagem estão de fato recebendo Deus. Estão de fato recebendo Jesus. E o oposto também é verdade. Quem rejeita esta mensagem está rejeitando a Deus. Está rejeitando a Jesus. Jesus tem essa preocupação de fortalecer a fé de seus discípulos. Eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês estejam firmes. Eu não quero que vocês se abalem com a oposição. Eu não quero que vocês se abalem com a descrença. Eu não quero que vocês se abalem com as traições. Eu não quero que vocês se abalem com as decepções. Vocês são meus representantes e como meus representantes, vocês também são representantes do Pai, representantes de Deus. Vocês têm uma mensagem a proclamar. Então saibam que eu sou Deus e eu estou enviando vocês. Saibam que o que acontecer comigo é cumprimento das Escrituras. Então fiquem firmes, cada vez mais crendo, cada vez mais fortalecendo sua fé. É notável esta preocupação de Jesus no momento de angústia. E é isso que aparece no verso 21.
Ditas estas coisas, Jesus angustiou-se em seu espírito. Essa palavra aqui traduzida como angustiar, literalmente era usada para falar de uma tempestade, de uma água que é agitada, de uma água que não está calma, por exemplo, do mar, quando ele não está tranquilo, ou de um lago, quando ele não está tranquilo, mas há uma tempestade e faz com que aquela água fique agitada, faz com que aquela água se levante. Então aqui está dizendo que Jesus em seu espírito, Jesus em seu coração, está enfrentando o quê? Uma tempestade. A aparência dele está tranquila. Ele está falando calmamente ali com os seus discípulos, mas dentro dele há um turbilhão. Dentro dele há uma agitação. Dentro dele há uma angústia. O Evangelho de João já nos descreveu uma outra situação em que isso aconteceu com Jesus. Você está lembrado? Exatamente. Diante do túmulo de Lázaro, quando ele se depara com Maria, com o choro de Maria, com o choro dos judeus que foram consolar Maria, aí diz que o seu espírito se agitou, é a mesma palavra, ficou turbado. Então Jesus não era uma pessoa assim, sem emoções, uma pessoa assim fria, que enfrenta todas as situações da vida com uma calma, não. Ele, além de Deus, também era homem, era ser humano. E aqui ele está sentindo toda a aflição daquele momento. Ele sabe, um de vocês vai me trair. E eu sei quem é. Eu vou ser entregue nas mãos das autoridades judaicas. Eu vou ser entregue na mão da autoridade romana. Eu vou para uma cruz. Além de todo o sofrimento emocional, físico que eu vou sofrer, além do abandono de vocês que são meus amigos, além das piadas, dos risos, das chacotas, do fazer pouco das pessoas, além da dor física, vai ter algo grande, imenso, infinito. A cólera do Pai, a ira de Deus caindo sobre mim, porque ali na cruz eu estarei recebendo os pecados de vocês. Eu estarei sofrendo a penalidade que a lei de Deus, que a lei do Pai exige pelo pecado de vocês. Qualquer um de nós, diante de uma situação difícil, sente uma tempestade no coração, não é verdade? Pense num jovem, ou você, ou os jovens de hoje, ou você quando foi jovem, foi fazer o vestibular. Você foi tranquilo, zen, sem nenhum medo, sem nenhuma aflição. O que ia acontecer, tá bom? Foi assim? Normalmente é assim? Não. Alguns nem conseguem dormir, né? Alguns têm problemas no estômago e tal, entende? Ou a firma onde você trabalha está aí num plano de demissão. E quando você chegou na firma hoje, tem um recado lá, olha, o chefe quer falar com você. Pronto, aí você trabalha até a hora da entrevista com o chefe, você trabalha tranquilo, né? Sossegado, é assim? Não. E assim, alguém que vai fazer uma cirurgia, e a cirurgia é grave, como é que a pessoa fica antes da cirurgia? Tranquila, sossegada. É assim? Não. Ou um parente vai fazer uma cirurgia, vai passar por um procedimento grave, um filho, um cônjuge. Há uma intranquilidade em nosso coração. Agora imagine aquele que vai enfrentar a ira de Deus sobre ele. Aquele que vai receber a penalidade dos pecados de todos os escolhidos, de todos os salvos, num único momento, ali na cruz. Jesus estava profundamente angustiado. Jesus estava agitado. O seu coração estava turbado. Jesus sabe o que é enfrentar situações difíceis.
Jesus sabe o que é enfrentar situações tormentosas. Jesus sabe o que é trazer a angústia dentro do seu coração. Jesus sabe disso. Jesus pode entender você quando passa por isso. Por isso que ele diz que você deve contar para ele, que você deve buscar a ele. Jesus sabe o que é isso. Jesus passou por isso. Passou por isso. Por maior que seja a aflição que você já passou na vida, por maior que seja a tribulação, a angústia que você passou ou passa, lembre-se, Jesus passou uma aflição infinitamente, olha o que eu estou dizendo, infinitamente maior do que a sua. Então ele lhe entende, ele sabe o que é isso, ele conhece isso, ele já experimentou isto, ele já lidou com isso. E aqui ele está angustiado. E aí ele diz para os discípulos: em verdade, eu digo para vocês, um de vocês vai me trair. Aquela noite ali não foi muito agradável para os discípulos não, concorda? Eles já tinham tido um choque grande naquela noite, não tinha? Qual foi? Lavar os pés. Jesus se levanta, vai até o lugar onde estão os potes com água, a bacia, a toalha, tira a capa. Eu fico imaginando, como eu já disse para vocês, o olho de todo mundo olhando, a boca se abrindo. O que ele vai fazer? Aí ele tira a capa, amarra a toalha em torno da cintura, coloca água na bacia e vem lavar os pés um por um. Lavou de um, a água está suja, joga fora, vai lá, pega mais água. Está todo mundo ali em choque, né? Abismado. Rapaz, como é isso? Aí Pedro chega até a ter uma discussão com ele. Aí quando ele senta e diz: vocês entenderam o que eu fiz? Pronto, agora a coisa vai. Agora esse jantar a gente vai poder comer em paz. Aí ele vem: olha, um de vocês vai me trair. Pronto, uma bomba, uma nova bomba é jogada ali. E a reação dos discípulos, olharam uns para os outros, esta expressão na língua que originalmente foi escrita, que eles ficaram perplexos, desorientados. Aquilo soou como algo sem sentido, como algo que a ficha demora a cair. Sabe quando você, trazendo uma ilustração bem pesada aqui, sabe quando você está tranquilo, você acabou de ver uma pessoa um dia anterior, ou 2 dias, ou até daí 1 hora, tá, e você está tranquilo, viu aquela pessoa bem, aí de repente chega alguém e diz: ó, fulano morreu. Você fica sem querer acreditar, não faz sentido para você. Não, como assim? O cara estava aqui comigo ainda há pouco, pronto. Essa é a palavra, essa é a sensação descrita com a palavra que João usa. Os discípulos ficaram desorientados, perdidos. Como assim? Nós somos 12 apóstolos, nós acreditamos que ele é o Messias. Inclusive nós estamos o seguindo, nós abandonamos tudo para segui-lo, porque nós acreditamos que ele é o Messias prometido. Como assim? Um de nós vai trair. Pense naquela situação. Você tem Jesus angustiado, atormentado. Você tem 11 discípulos perplexos, desorientados, sem saber o que está acontecendo. E você tem um que sabe o que está acontecendo. Que a notícia de que um de vocês vai me trair não é nenhuma surpresa para ele, mas ele continua lá, que é Judas Iscariotes. Ele nem está atormentado no coração dele, e nem ficou perplexo, desorientado ali com o que Jesus falou. E ele está ali. E é para ele que Jesus reserva um ato carinhoso e de amor naquele momento. Com seu coração atormentado, tendo os outros discípulos em estado de perplexidade, Jesus reserva para João um ato de amor, um ato de carinho. E essa é a segunda atitude de Jesus. A primeira, ele se preocupando com o crescimento dos seus discípulos. A segunda, ele demonstrando amor a quem iria traí-lo, a quem iria entregá-lo. O texto continua e diz que estava aconchegado a Jesus, e essa expressão aconchegado fala assim, você mentalize aí, é por isso que eu estou
reforçando muito essa ideia de você mentalizar como era a mesa. Uma mesa rente ao solo, eles não estão assentados, eles estão reclinados. Jesus está na cabeceira da mesa e João está aqui, o discípulo amado, né, que mais na frente, não hoje, mas numa outra pregação, nós vamos evidenciar que era João, está aqui desse outro lado. Então, quando você está reclinado na cabeceira de uma mesa e a outra pessoa está reclinada aqui do seu lado, a cabeça dessa pessoa fica mais ou menos à altura do peito. É isso que o texto quer dizer. E aí estava lá. Inclusive, quando ele vai fazer a pergunta, ele se reclina um pouco mais, então quase encosta mesmo no dorso de Jesus, no peito de Jesus, para fazer a pergunta. Então ele está ali. Provavelmente Pedro estava do outro lado, que pode fazer um sinal. Está todo mundo perplexo, né? E Pedro parece ser aquele que acredita que ele é que deve dirimir as dúvidas, as perplexidades. Então ele disse para João, por sinal, ele diz, ei, pergunta para ele aí quem é. Se um de nós vai traí-lo, a gente quer saber quem é. E aí ele se inclina para trás e encosta mais no peito de Jesus e pergunta, quem é, Senhor? Quem é aquele que o Senhor está dizendo? E Jesus responde, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Esse gesto é correspondente, agora é muito mais forte, mas é o correspondente aqui para nós, numa festa de aniversário, a quem um aniversariante dá o primeiro pedaço do bolo, certo? É o gesto correspondente. Então, normalmente, numa festa de aniversário, o aniversariante corta o bolo e ele é convidado a dar aquele primeiro pedaço à pessoa ali na festa que ele mais considera, que ele mais estima. Numa situação dessa, num banquete como esse, seria mais ou menos isso. Jesus pegaria o pão asmo, aquele pão sem fermento, não imagine os nossos pães, mas um pão em forma de pizza, certo? Aquela massa de pizza, mais seca até e mais dura, sem fermento, porque era o pão da Páscoa, né? O pão sem fermento. Jesus pega pega um pedaço daquele pão e você tem várias vasilhas com molhos. Tem o molho de ervas amargas, que vinha também desde o Egito, quando foi instituída a Páscoa. Tinha um purê que era feito com frutas. Tinha o molho da carne. Qual era a carne que eles estariam comendo ali naquele momento? Carne de um cordeiro, a carne de um carneiro, né? Que era o que eles faziam na Páscoa. Teria a carne assada ali. E tem esses molhos. E Jesus, então, corta o pedaço de pão, uma porção de pão, molha nesses molhos e dá para a pessoa que ele quer conquistar com o amor. É um gesto de amor. Ele então dá para Judas. Creio que seria uma última manifestação de Jesus, um último gesto, como que convidando Judas a repensar, a considerar. Como se Jesus estivesse dizendo, Judas, você esteve comigo todo esse tempo. Que mal eu lhe fiz? Por que você vai me trair? Por que você vai me entregar? Qual o problema? Esse gesto quer dizer isso. Mas o amor não é recebido. O amor não é recepcionado. Judas já havia decidido trair Jesus. Ele já tinha tomado esta decisão. Lembre-se no capítulo 13. Ele já tinha no coração este propósito. Ele recebe o pão, mas não recebe o amor. Ele recebe o presente, mas não recebe o amor que o presente acompanha. É como você dar um presente a alguém como um gesto de amor. A pessoa recebe o presente, até desfruta dele, mas não recebe o seu amor. Não quer o seu amor, só quer o presente. Pronto, é isso que Judas faz. Ele recebe o presente. Ele recebe o bocado molhado. Ele recebe aquele pedaço de pão ensopado, imerso ali nos molhos, no purê de frutas, na carne. Ele recebe isso, mas não recebe o amor. E esta rejeição faz o quê?
Satanás entra nele. Há um ponto sem volta na rejeição a Jesus. Há um momento em que a dureza de coração se solidifica a tal ponto que a rejeição contumaz, teimosa, persistente, não aceita nada do amor de Deus, em que a porta é aberta para Satanás. Rejeitar Jesus não é um gesto neutro, não é um gesto indiferente. Bater a porta para o amor de Deus através de Jesus é abrir a porta para Satanás. E é isso que acontece aqui. Ele rejeita o amor que lhe é oferecido. E ao rejeitar esse amor, abriu espaço para Satanás. Foi tudo um processo, lembre-se disso. Judas começou seguindo Jesus, como todos os outros, crendo que ele era o Messias. Judas viu todos os milagres que Jesus realizou, não viu? Viu a ressurreição de Lázaro, viu Jesus acalmar o mar, viu Jesus multiplicar pão, viu tudo isso. Judas, inclusive, participou dos eventos, dos momentos. Tanto é que quando Jesus diz, um de vocês vai me trair, ninguém diz, é Judas. A gente já sabe, é Judas. Ninguém diz isso. Por quê? Porque não houve nenhuma pista no comportamento de Judas que indicasse isso. Aparentemente, Judas era tão crente, tão fiel como os outros 11. Concorda? Porque senão, o que teria acontecido? Ficaria todo mundo perplexo? Quem é? Quem é? Quem é? Seria isso? Não, a gente já sabe. Desde o começo eu duvidei de Judas. Desde o início ele não me inspirou muita confiança. Eu já sabia que esse cabo aí e tal. Aí, é o único dentre nós que morou na Judéia, aí da cidade de Iscariotes. Desde o início ele não era um dos nossos, não. Mas não é isso que acontece. Não é isso. Eles nem desconfiam. Em algum momento, Judas começou a demonstrar um forte interesse pelo dinheiro. João já havia dito no capítulo 12, vocês estão lembrados, que Judas, inclusive, era o tesoureiro do grupo, certo? As ofertas que eram dadas para o grupo de Jesus iam para uma bolsa, e quem era o encarregado da bolsa? Quem tinha a chave do cofre? Judas. E o que ele fazia? Roubava. Ele tirava para ele. Certo? Então já acontecia isso com ele. Ok? Quando nós começamos a seguir a Jesus, sem uma lealdade plena, mantendo alguns vícios, alguns hábitos, alguns pecados de estimação, que nós não tratamos seriamente nem queremos tratar, e achamos enganosamente que é possível sim seguir a Jesus e ao mesmo tempo ter esse hábito aqui pecaminoso, ter essa atitude pecaminosa, continuar com esses costumes pecaminosos, alguém vai ganhar essa guerra. Você não vai ficar assim para sempre. Não vai ficar. Uma hora a coisa vai se definir. Vai ter momentos em que uma definição será exigida de você. Para mim, o momento maior foi esse aqui. Quando Jesus oferece o bocado molhado. E aí, Judas? Mas a inclinação do seu coração já estava para ganhar dinheiro em cima de Jesus e não para seguir a Jesus. Não foi uma decisão tomada naquele momento, foi um processo,
Foi algo que foi crescendo. Foi crescendo. A rebeldia, a apostasia, o abandonar a fé, não acontece de repente. Não acontece, você acordou um dia, rapaz, hoje eu não vou mais seguir a Cristo, não. A partir de hoje, não acontece assim. Porque é o rompimento de um amor. É um rompimento de uma devoção. Um relacionamento de amor acaba de um dia para a noite? Não, como é? Ele vai se desgastando, né? Ou alguém vai negligenciando, vai esfriando. Chega uma hora que alguém toma a decisão de, chegou, acabou. Mas não é que acabou naquele momento. Estava acabando, vinha se acabando. O relacionamento com Deus, do mesmo jeito. Da mesma forma. Não foi naquele momento que Judas teve um estalo e disse, não. O desejo, o amor ao dinheiro, rivalizava com o amor a Jesus. A devoção ao lucro, a devoção ao dinheiro, estava caminhando junto com a devoção a Jesus. E não dá para essas duas devoções caminhar muito tempo. Uma hora, uma delas vai vencer. E vencer significa destruir a outra. E aí acontece. E quando acontece, o Satanás entra na vida de Judas. Jesus percebe que o que tinha que ser feito, já tinha sido feito. A última oferta de amor havia sido dada. Então ele diz, o que você tem que fazer, o que você se propôs a fazer, faz depressa, faz logo. Não sabemos o que passou no coração de Judas ao ouvir aquilo. Nós podemos imaginar o que passou no coração de Jesus. Ele estava angustiado. Ele estava atormentado. Mas mesmo nesse estado de angústia e de tormento, ele foi capaz de fazer um gesto de amor, de demonstrar amor por aquele que iria traí-lo. O amor foi rejeitado. Os discípulos não percebem tudo o que está acontecendo. O que foi que ele disse para Judas? Talvez ele disse que ainda vai ter, depois da festa da Páscoa, tinha uma outra festa. Qual era? Dos pães asmos. Judas, vai lá e providencia o que é necessário para essa outra semana de festas que a gente vai ter, a festa dos pães asmos. Então, como era Judas o tesoureiro, era Judas que competia a Judas comprar, né? Cabia a Judas comprar as coisas. Então, talvez Jesus disse isso. Ou até, talvez Jesus disse para Judas dar algumas coisas para os pobres. Judas recebe o bocado, come e sai. Agora é interessante o que João diz. E era noite. Ele rejeitou o amor da luz. E ele saiu para as trevas. Não era necessário João dizer que era noite, porque era quando a Páscoa era celebrada. Mas ele faz questão de dizer, e era noite. Ele não quer apenas informar horário. Quando nós conhecemos o que João vem dizendo, especialmente em vários textos onde ele falou do conflito da luz com as trevas, a gente entende o que João quer dizer aqui. Quando se deixa Jesus, você fica com a escuridão. Você fica sem luz. Você fica apenas com a noite. Você fica em trevas. Aquele homem que havia atiladamente, com um olho clínico para finanças, avaliado um perfume que foi derramado sobre Jesus em 300 denários, avaliou Jesus em quanto? 30 moedas de prata. É irônico, né? Não é irônico?
Um vidro de perfume, de essência, isso aí vale muito, mais de 300 denários. E a vida do Messias, apenas 30 moedas de prata. A perda da noção de quem está nas trevas, de quem rejeitou o amor de Jesus. Nesse texto, nós vemos alguém que rejeita o amor, mas nós aprendemos de alguém que, sob intensa aflição, pensou nos seus, pensou nos outros, pensou até no seu inimigo, pensou em fortalecer a fé dos seus discípulos e pensou num gesto de amor, um último gesto de amor para o seu inimigo, para aquele que iria traí-lo. Quero encerrar com uma poesia onde o poeta coloca na boca de Jesus palavras que descrevem esse momento. Ele diz assim: meu próprio apóstolo que tinha a bolsa, embora ele tivesse tudo o que eu tinha, não se absteve de me vender e me colocar também nessa bolsa. Já houve aflição igual à minha? Por 30 moedas, ele planejou minha morte. Ele, que em 300 avaliou um perfume, nem a metade tão doce como o meu doce sacrifício. Já houve uma aflição igual à minha? Por maior que seja a sua dor, por maior que seja a sua aflição, você não precisa ficar curtindo essa dor e essa aflição, morrendo para os outros. Mesmo em sua dor e em sua aflição, você pode servir os outros, você pode amar os outros, você pode edificar os outros, confiando no conforto e no consolo daquele que suportou uma aflição e uma dor muito maior do que a tua. Amém.